Bom, pessoal, então essa é a primeira aula de mecânica. A mecânica é uma grande área da física, uma das maiores e também uma das áreas mais pedidas em vestibulares e também no Enem. Então tem que ficar ligado, ela é dividida em vários outros setores, né? Então a gente vai começar com cinemática, depois a gente vai passar por dinâmica e assim por diante. E a cinemática, ela pode ser dividida também em cinemática escalar e cinemática vetorial. A mais simples, a cinemática escalar, a gente vai estudar nessa aula, nessa primeira aula, os assuntos básicos, tá legal? Então, por fazer parte da mecânica, a cinemática, ela estuda o movimento dos corpos, mas sem considerar as causas do movimento. Então, quando eu falo, vou da minha cidade até Campinas, e aí a distância é 80 quilômetros, gasto 1h30 nesse deslocamento, e assim eu vou descrevendo o movimento, mas eu não explico o que colocou o carro em movimento, né? Muitas vezes a gente precisa diminuir a velocidade, aumentar a velocidade. Eu não falo o que diminuiu a velocidade do carro, né? Então, quando a gente não considera as causas dessa variação da velocidade, ou seja, a causa do movimento, a gente faz um estudo cinemático, né? Então, eu estou preocupado nesse estudo cinemático com o deslocamento, com o tempo, com a velocidade, com a aceleração e assim por diante. Então, antes da gente iniciar o processo, né? Antes da gente iniciar o estudo, já que a cinemática faz parte da mecânica e a mecânica estuda o movimento dos corpos, a gente precisa saber o que é movimento, né? Movimento é um fenômeno que acontece quando o corpo ele muda a posição em relação ao referencial. E o repouso, um fenômeno que acontece quando o corpo ele não muda a posição em relação ao referencial. Então, para eu falar de movimento de repouso, eu preciso adotar um referencial. E não existe nenhum referencial que seja privilegiado. Um corpo ele pode estar em movimento, ele pode estar em repouso, ou ele pode estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo, dependendo do referencial, né? Então, agora nesse caso, eu estou sentado na cadeira, eu estou em repouso em relação à cadeira, estou em repouso em relação à Terra, mas eu estou em movimento em relação à Lua. A Lua, ela está girando ao redor da Terra, no meu referencial, e eu estou em movimento em relação a ela, já que ela está em movimento em relação a mim, né? Então, se eu estou em movimento em relação a um corpo, esse corpo ele vai estar em movimento em relação a mim. Então, a gente pode imaginar dentro do carro. Se eu estiver sentado dentro do carro com velocidade igual a zero em relação a ele, eu não necessariamente estou com velocidade zero em relação ao chão, né? O carro ele pode estar a uma velocidade de 100 km por hora. E aí eu também vou estar com uma velocidade de 100 km por hora em relação ao chão, em relação à Terra. Então veja só, eu estou em movimento? Sim, em relação à Terra. Eu estou em repouso? Sim, em relação ao carro. Então eu preciso de um referencial para saber se eu estou em movimento ou se eu estou em repouso. Então veja que aqui a gente tem uma figura onde um corpo ele assume as posições P1, P2, P3, ou seja, se eu adotar essa parte de baixo aqui como referencial, então esse corpo ele esteve mudando a posição, ou ele mudou a posição em relação a esse referencial, então ele estava em movimento durante a passagem de P1 para P2 para P3, beleza? Então um outro exemplo é esse rapaz que está sentado na estrada olhando o ônibus vir e tem 2 passageiros lá dentro junto com o motorista e eu pergunto para você, esses passageiros eles estão em movimento ou estão em repouso? Bom, é claro, eles estão em repouso em relação ao ônibus, mas eles estão em movimento em relação à Terra. E o rapaz que está sentado, ele está em repouso em relação à Terra, né? Mas o ônibus estando em movimento em relação a ele, ele também está em movimento em relação ao ônibus. Eu tenho, então, para falar do movimento e do repouso, de novo, repito, eu tenho que adotar o referencial. Beleza, pessoal? Então, esses corpos que estão em movimento, né, ou que estão em repouso, eles podem ser classificados em relação ao seu tamanho. Se o corpo ele for grande em relação à trajetória que ele vai desenvolver, ao seu deslocamento, então aquele corpo ele é extenso. Um carro, por exemplo, veja aí, ele tem, nesse exemplo que eu estou te dando, ele tem um comprimento de 4 metros, uma largura de 1,5 metros, uma altura de 1,2. Em relação a mim, eu não posso desconsiderar o tamanho dele. Em relação a uma garagem, eu não posso desconsiderar o tamanho dele. Então, nesse caso, esse corpo é um corpo extenso, eu tenho que considerar o tamanho dele. Em contrapartida, a gente tem um corpo que é muito pequeno em relação ao deslocamento que ele faz. Então, se a gente considerar o mesmo carro num deslocamento
de uma cidade para outra, né? Vamos pensar, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, então aquele carro que era grande em relação à garagem, ele vai passar a ser pequeno em relação àquele deslocamento que ele vai fazer, e nesse caso ele é chamado de ponto material, beleza? Então o móvel ele pode ser extenso, então a gente entende o móvel como aquilo que se movimenta, e o móvel ele pode ser um ponto material, beleza pessoal? Então esse móvel, né, sendo ele grande ou pequeno, ele vai estar em movimento dentro de uma coisa que a gente chama de trajetória, um conceito super importante que representa todos os pontos por onde o corpo já passou ou ainda vai passar, né? Quer dizer, representa todo o percurso do móvel com uma origem e com uma orientação. Isso é super importante. Toda trajetória é um percurso com origem e orientação. Então, essa pessoa está chutando a bola a partir da posição 1, então aquela posição é a posição inicial. Fez um ramo de parábola, então chegou na posição 7 e aquela posição é chamada de posição final. Todo o deslocamento que essa bola fez, esse conjunto é chamado de trajetória. Beleza, pessoal? Então a trajetória, ela vai representar o percurso, tá? Então o que pode ser uma trajetória? Bom, esse movimento que a bola fez, né? Ou pode ser uma rua, pode ser uma calçada, pode ser uma trilha, pode ser uma estrada e assim por diante. Pode ser um corredor de um prédio, quer dizer, por algum o que permite a passagem do corpo, né? O que permite a gente estudar o deslocamento dele. Isso é chamado de trajetória. E obrigatoriamente ela tem que ter uma origem e tem que ter uma orientação, pessoal, né? Então, veja bem que a trajetória ela está intimamente ligada ao movimento do corpo, né? Então, se está ligado ao movimento, esse conceito ele também depende do referencial, já que o movimento depende do referencial, né? Então, se a gente imaginasse, né? Quem é que gira em torno de quem? A Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra? Né? Qual é a trajetória que o Sol faz? Então, depende. Se a gente adotar o Sol como referencial, a Terra gira ao redor do Sol. Se a gente adotar a Terra como referencial, naturalmente, a gente percebe que o Sol gira em torno da Terra. Ah, quem está certo? Né? Então, não tem ninguém certo nesse caso, a não ser, né, que a gente tenha um referencial para a gente delimitar que trajetória é essa, né? Será que é circular? Será que o móvel vai ficar em repouso? Bom, se eu adotei o referencial nele, ele vai ficar em repouso e o outro vai girar ao redor do outro astro, né? Então, repito, sendo a trajetória uma das características do movimento, ela também depende de um referencial. Beleza? Então, vou te dar mais exemplos agora. Então, imagina só, você está dentro de um carro e você joga uma bolinha para cima. Essa bolinha, quando voltar, cai na sua mão? A resposta é sim. Então, essa bolinha ela fez que trajetória? Ela subiu e desceu. Então, no seu referencial, a gente tem a subida e a descida da bolinha, então a trajetória dela é retilínea. Agora, imagina uma pessoa que esteja fora do carro, vendo o carro passar. Ao mesmo tempo que a bolinha sobe, ela vai para frente. Então ela faz assim, né? Uma trajetória parabólica. Então, para um referencial que está fora do carro, trajetória parabólica. Para um referencial que está dentro do carro, trajetória retilínea, para o mesmo corpo, né? Então a gente pode pensar também num avião. Quando o avião solta uma bomba, a trajetória que a bomba faz quando ele abandona a bomba, né? A bomba, em relação ao avião, ela sai com a mesma velocidade. Então, se alguém dentro do avião olhar para baixo e ver a bomba descendo, vai ver a bomba descendo retilineamente. E para quem estiver fora, um ramo de parábola. Quer dizer, essa trajetória é diferente dependendo do referencial que eu adoto. Mas o tempo de chegada dessa bomba no chão, bom, é óbvio, né, pessoal? É um único objeto. Ele vai chegar ao mesmo tempo que faz a trajetória retilínea para o referencial avião, ou o tempo é igual para aquele que vai fazer para aquela trajetória parabólica para o referencial que está na Terra, né? O tempo é o mesmo, o objeto é o mesmo. O que muda é o tipo de trajetória que a gente tem de acordo com o tipo de referencial que a gente adota. Beleza? Ah, muito legal. Então, vamos estudar o deslocamento de um corpo em cima dessa trajetória. Esse deslocamento a gente vai chamar de deslocamento escalar. Nada mais é do que a diferença entre o espaço final e o espaço inicial, a posição final e a posição inicial do corpo. Então,
Para eu te explicar o que é esse deslocamento escalar, que a gente chama de ΔS, aliás, toda variação em física a gente representa pela letra grega delta. E a gente está colocando aí então a trajetória. Tem origem? Tem. Tem orientação? Tem. Então vamos estudar primeiro a posição inicial do corpo, que eu vou chamar de SA. O carinha vai sair daqui de SA, ele vai deslocar e vai chegar em SB. Pessoal, por que a gente representa a posição por S? Né? S representa a posição ou espaço, que do inglês vem de space, que começa com a letra S. Então, o S representa tanto espaço quanto posição. Né? A posição vai representar a distância que o corpo está em relação à origem. Né? Então, essa posição inicial aqui, ó, ela representa essa distância em relação à origem. Quando o cara está nessa posição, ele está nessa distância em relação à origem. Né? Quando a gente vai deslocar numa estrada, a gente vê que de quilômetro em quilômetro tem uma plaquinha escrito, né? 573, aí daqui 1 quilômetro. 574, aí daqui 1 quilômetro. 575, o que significa esses números, né? Significa a posição que você está em cima daquela trajetória. Significa, ou seja, a distância que você está da origem daquela trajetória. Beleza? Então, se você está no quilômetro 573, então a sua distância em relação à origem é 573 quilômetros. Beleza, pessoal? Bom, se o cara sai da posição A, né, e vai para a posição B, quanto ele desloca? Você há de convir comigo que ele desloca essa diferença aí, né? Por isso que a gente fala assim, que essa diferença, ou seja, o ΔS, o deslocamento escalar, nada mais é do que esse tamanho grandão menos esse tamanho pequenininho, que vai dar essa diferencinha aqui, né? Então, é SB menos SA. É o espaço final menos o espaço inicial. Por exemplo, pessoal, se a gente fala que a posição inicial é igual a 10 metros e a posição final é igual a 30 metros, o cara saiu da posição 10 metros, chegou na posição 30 metros. Quanto que ele deslocou? Qual foi o deslocamento escalar dele? Muito fácil. É 30, posição final, menos 10, posição inicial. Isso vai dar quanto? 20 metros. Beleza, pessoal? Muito jóia. Vamos fazer uma observação, né? O deslocamento escalar ele independe da trajetória. A trajetória ela pode ser retilínea ou ela pode ser curvilínea, né? Uma curvinha. A gente vai achar o deslocamento escalar da mesma forma, fazendo a posição final menos a posição inicial. Então vou te trazer um exemplo agora. Vou colocar aí no vídeo uma trajetória bem grandona e aí a gente vai resolver alguns itens, né? Calculando o deslocamento de um ponto para outro. Primeiro ponto que eu quero aí, ó, deslocamento de A para D. Então, eu quero que o móvel saia dessa posição aqui, que é a posição menos 30, e vá para a posição 10. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos usar a equaçãozinha do deslocamento escalar, que a gente intuiu no slide anterior. Então, a gente vai fazer posição final menos a posição inicial. Então, vai dar posição final de D menos a posição de A, que é menos 30, atenção, não esquece do sinal, menos com menos dá mais, então 10 mais 30 dá 40. A próxima, de D até F, então D está aqui, o F está aqui, então a gente vai ter 30 menos 10, posição de F é 30, a posição de D é 10, 30 menos 10 dá 20, é o deslocamento escalar. De D até A, atenção pessoal, agora ele volta, ele está contra a orientação da trajetória. Ele vai sair de D e vem para A. Então vai ficar posição final A, menos a inicial D, menos 30, menos 10, menos 40. Ficou claro? Então eu vou ter que fazer sempre a posição final menos a inicial. Então, de F até D. Bom, o cara vai ter que sair daqui, né, de F, e vai ter que vir para D. Então ele está contra a trajetória também. Então, se ele tiver contra a trajetória, a gente vai fazer a posição final menos a inicial. A final é 10, menos a inicial 30, que dá quanto? Adivinha? Menos 20. Muito bom. Agora, ele fez uma coisa muito interessante. Ele saiu de A, foi para D e voltou para C. Então, ele saiu de A, veio para D, voltou para C. Quanto que dá isso? Bom, eu tenho que pegar a posição final menos a inicial. Eu não pego
o que aconteceu, eu não levo em consideração o que aconteceu no meio desse caminho. Então vai ficar menos 10, posição de C, menos 30, posição de A. Menos com menos dá mais, menos 10 mais 30, adivinha quanto dá? Dá 20. E quando ele sai de uma posição, então nessa aqui ele está saindo da posição F e está indo para a posição C e voltando para a posição de origem, né? Então, espaço final F, inicial F, 30 menos 30 dá quanto? Dá 0. Estranho, né? Então, como é que ele pode ter percorrido uma distância e o ΔS ser igual a 0? Então, aí que está o x. O ΔS, ele não vai exatamente calcular a distância percorrida pelo móvel. Ele vai calcular o deslocamento escalar, que é a posição final menos a posição inicial. Beleza, pessoal? Então, veja bem. A gente está estudando uma grandeza física, que é o deslocamento, que na física é uma grandeza física vetorial, de forma escalar, né? Então, nesse caso, está dando um probleminha que a gente vai tentar entender um pouco mais para frente. Tudo bem? Então, quer dizer, conclusões que a gente pode chegar. Eu falei para vocês que o cara, quando ele está a favor da orientação da trajetória, vamos lá ver? Então, por exemplo, aqui ó, nessa posição ele está indo de A para D, nessa posição ele foi de D para F, nessa posição aqui ele saiu de A e foi para C, né? Que conta para minha posição inicial e posição final, os valores são positivos. Então, sempre que ele tiver a favor da orientação da trajetória, o ΔS é positivo. Sempre que ele tiver a favor da orientação da trajetória, o ΔS é positivo. E quando ele tiver contra, aí o ΔS é negativo. Beleza, pessoal? Agora, quando é que acontece uma diferença entre o deslocamento escalar e a distância percorrida? Os valores são iguais quando eles não invertem o movimento, ou seja, ele não vai e volta. E esses valores são diferentes, o ΔS é diferente da distância percorrida quando ele vai e volta. Quando inverte o movimento. E aí os valores, eles são diferentes. Tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Assista quantas vezes você quiser esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, volta. Quando persistir a dúvida, deixa uma mensagem pra gente que a gente vai tentar solucionar isso aí. Beleza? Acompanhando esse vídeo, existe uma lista de exercícios. Ou você pode acessar no nosso site fisicanovestibular.com.br. Aí a gente tem, além dessa lista das aulas iniciais, né, de cinemática, de deslocamento escalar, a gente tem outras listas também de velocidade, de movimento uniforme, de aceleração, uniformemente variável e assim por diante, cobrindo a física inteira. Beleza? Então, tendo dúvida, manda pra gente, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.